A paz, Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Graças a Deus por mais uma aula do nosso canal, professor Oséias Pinto, da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E a lição de hoje vai falar de um assunto muito importante, porque fala da base da fé cristã, que é sobre o arrebatamento. A lição de hoje é a lição número 4, que tem cujo título, A Realidade do Arrebatamento. Antes de prosseguirmos a nossa aula, eu quero fazer uma breve oração com você, para que Deus venha falar comigo, com você, venha nos dar a iluminação da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Deus que revelou para Daniel, para Ezequiel, para o apóstolo João, e que agora está transmitindo a tua palavra para mim, para o meu irmão, para a minha irmã que aqui está. Senhor, fala comigo, fala com meu irmão, com minha irmã, revele a tua palavra, ilumina-nos com entendimento, com sabedoria, com conhecimento do Senhor. Abençoe esses alunos, abençoe esses professores, para que a tua palavra possa transformar-nos, para que possamos estarmos preparados para o dia da tua volta, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a aula de hoje vai falar de um assunto muito importante, que diz respeito sobre o arrebatamento, ou seja, a parousia, que significa a vinda do Senhor Jesus. E eu quero mostrar a você que a nossa aula será baseada na teologia sistemática de Millard Erickson. Aconselho a você, professor, você aluno, quer conhecer mais do Senhor, da palavra do Senhor, quer entender mais as Escrituras, adquire uma teologia sistemática e esta aqui eu oriento a vocês. Mas é claro que nós seguiremos a revista. Mas como boa parte dos meus irmãos são alunos esforçados, alunas esforçadas, professores e professoras esforçados por conhecer a palavra do Senhor, eu quero informar vocês que nós iremos desenvolver a nossa aula além da nossa revista. O texto áureo da nossa aula se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Os objetivos da nossa aula são 2. Mostrar como será o arrebatamento. 2. Destacar a esperança dos que morrem em Cristo, que é a ressurreição. Nessa aula, eu quero informar vocês que nós iremos abordar diferentes visões sobre o arrebatamento ou a segunda vinda de Cristo. E nós iremos também enfatizar também qual é a visão da Assembleia de Deus, principalmente a Assembleia de Deus Madureira, sobre a concepção do arrebatamento. Como todos vocês sabem, arrebatamento está relacionado ao quê? O rapto da igreja, dos santos, quando Jesus virá arrebatar-nos a sua segunda vinda aqui na Terra. Porque a primeira vinda, todos vocês já sabem, ele esteve aqui conosco há mais de 2000 anos atrás. Mas o arrebatamento será o segundo encontro que Jesus estará aqui pessoalmente encontrando e retirando a sua igreja, os eleitos, para morar com ele na glória eternamente. Pois bem, aí nós vamos seguir as concepções do arrebatamento segundo a teologia sistemática de Millard Erickson. Vejamos bem, arrebatamento ou segunda vinda, a certeza do evento. Então, nós já podemos concluir que o arrebatamento ele é uma certeza. Veja só, Mateus 24, versículo 27, versículo 30 e 37 nos diz o seguinte: Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem.
Como vocês podem observar, não preciso ficar discutindo muito esse texto, vocês podem chegar à conclusão, nós podemos chegar à conclusão de que a segunda vinda de Cristo ela será um evento histórico, será um evento real, e o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, afirmou isso, que todos os olhos verão Ele com poder e grande glória. Aleluia! Glória a Deus é a nossa esperança. Então, nessa aula de hoje, com esse assunto, nós queremos fazer com que nós venhamos nos despertar, venhamos cada vez mais nos santificarmos, venhamos anunciar o Evangelho. Compartilhe esse vídeo, abençoe um familiar, um amigo, um parente e fale para ele que o arrebatamento é verdadeiro, que o arrebatamento foi proferido por Cristo Jesus e que em breve ele virá buscar sua igreja. No mesmo capítulo, Jesus Cristo continua afirmando sobre a certeza da sua segunda vinda. Veja bem, versículo 39. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Jesus afirmou isso, meus irmãos. Glórias a Deus. Mas sim, nós estamos servindo a um Deus que foi preparar morada para mim e para você. Essa é a nossa esperança, senão não faria sentido nós estarmos falando de Cristo, estarmos aqui gravando aula, estarmos aqui estudando sobre a palavra de Deus. Que o nosso futuro não é aqui na terra. Nós sabemos que a nossa eternidade não será aqui na terra, mas será com Cristo no céu, na Nova Jerusalém. Essa é a base da fé cristã, o que nos diferencia das outras crenças, das outras religiões ou até mesmo de quem não crê em Deus, é essa esperança. Nós temos essa viva esperança, nós temos essa fé no Senhor, porque Ele prometeu, aleluia, arrebatamento, a segunda vinda. Há uma incerteza quanto ao tempo. Ou seja, quando que Jesus virá? Foi em 1914, como os adventistas afirmaram? Ele vai vir em 2050, 2100, amanhã, hoje? Nós não sabemos. Veja só o que a Bíblia Sagrada nos afirma. Marcos capítulo 13, versículo 32, 33 e 35. Quem está afirmando é o próprio Deus. Veja só. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Observação importante. Jesus estava afirmando isso aí porque ele, segundo os comentaristas bíblicos, ele como Filho de Deus, ele como próprio Deus, ele, na sua humildade, renegou alguns atributos lhes era devido como Deus. Então ele estava afirmando ele como homem, antes de ser morto e antes de ressuscitar, ele afirmava que ele não sabia. Mas após a sua ressurreição, segundo os comentaristas bíblicos, Jesus passou a disponibilizar de todos os seus atributos. Então hoje o próprio Cristo, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele sabe sim sobre a data e o dia e a hora da sua segunda vinda. Versículo 33. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou mesmo ao raiar do dia. Que essa aula, que essa lição, que esse trimestre venha servir como despertamento nas nossas vidas para que possamos estarmos cada dia vigiando e orando. Como ele afirmou, vigiai e orai. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vigiai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. Então é o nosso dever estarmos cada dia vigiando e também cada dia zelando e buscando estar mais perto do Senhor, para que nós não possamos sermos pegos de surpresa, como foram pegas de surpresa aquelas virgens imprudentes que não guardaram azeite. E quando o noivo chegou, elas não tinham azeite suficiente.
O azeite que representa o quê? A presença do Espírito Santo, a graça, a santidade, a pureza. E a natureza da vinda, como é que ela será? Ela será pessoal, como você pode acompanhar em João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu me for e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Então, quem prometeu que viria buscar? O próprio Cristo. Ele iria mandar anjos no lugar? O anjo Gabriel? Miguel? Não. Ele falou, eu virei de novo, como vocês podem observar, e vos levarei para mim. Oh, aleluia! Que palavra maravilhosa, que linda esperança, né, meus irmãos? Então, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, será um encontro pessoal de Cristo com sua igreja. Atos, capítulo 1, versículo 11. Que lhes comunicaram. Quem comunicaram? Os anjos, porque Jesus estava assunto ao céu, subindo, e foi encoberto por uma nuvem, nunca mais viram, literalmente. E de repente apareceu 2 anjos vestidos de brancos e conversando e consolando os discípulos que lhes falaram. Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Veja só. Então a segunda vinda de Cristo ela será pessoal. Da mesma forma que Jesus subiu, será da mesma forma que Jesus irá descer. Agora eu quero chamar a sua atenção, segundo a teologia sistemática Millard J. Erickson, tem outras vertentes, outros irmãos que acreditam que a natureza da vinda de Cristo, a sua segunda vinda, será corpórea, isto é, espiritual, ou seja, será mais uma presença em espírito e não pessoal, como nós vimos anteriormente. Como Jesus subiu, ele voltaria, como nós estudamos no tópico anterior. Mas, segundo alguns cristãos estudiosos, eles acreditam que a vinda de Cristo será espiritual ou corpórea, como vocês podem observar. Mateus capítulo 28, versículo 20. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E João 14, 23. Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Eles também se baseiam com base também no Pentecostes. O Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre a igreja que ali estava, e eles falaram novas línguas, e foi o que Cristo pediu para eles, para eles ficarem em Jerusalém até que viesse do alto o poder de Deus, o Espírito Santo, que desceu sobre eles. Então, esses estudiosos, esses que defendem essa tese aí, eles acreditam que a segunda vinda de Cristo já deu dessa forma aí, a partir do Pentecoste, a partir do Espírito Santo. Aí em que eles acreditam, veja só o que Millard Erickson afirma. Desde o Pentecostes, Cristo realmente tem estado com cada crente e em todos eles a partir do momento de seu novo nascimento. Várias considerações, no entanto, impedem, veja só, várias considerações, no entanto, impedem que interpretemos essa presença espiritual como pleno significado da vinda prometida por ele. Entretanto, talvez o argumento mais convincente seja que muitas promessas da segunda vinda de Jesus foram feitas após o Pentecostes. Algumas, de fato, até 60 anos depois, e elas ainda identificavam a vinda de Cristo como evento futuro. Que promessas foram essas feitas após o Pentecostes? Basta observarmos o Apocalipse, que nós estudamos na introdução desse trimestre, na aula 1, que você pode acompanhar no nosso canal. Nós podemos observar que o livro de Apocalipse foi escrito em meados de ano 90, 93, 95, 96, depois de Cristo. Então,
essa vertente aqui ela não encontra muito embasamento bíblico para nós acreditarmos. A natureza da vinda, ela será o quê? Inesperada, como nos dias de Noé. Viviam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas não estavam preocupadas com a mensagem de Noé, como fala em 2 Pedro, e elas levavam suas vidas normalmente. Assim também Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas continuam casando, bebendo, as pessoas continuam buscando suas próprias vontades, as pessoas não querem mais viver e buscar a presença do Senhor, não querem negar a si mesmo, não querem seguir a Cristo e tomar sua cruz, mas o justo juiz, ele cumprirá a sua palavra, depois ele virá buscar a sua igreja e também julgará também toda a humanidade. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Pois tanto Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele afirma que o dia do Senhor ele virá, sim. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. A natureza do arrebatamento da segunda vinda de Cristo será de qual forma? Triunfante e gloriosa. Observação importante, nós vamos tocar nesse assunto mais a seguir na nossa aula, porque para nós assembleianos, para muitos cristãos, seja de qual denominação seja, afirma que o arrebatamento ele será secreto, a segunda vinda. Mas para muitos outros, essa segunda vinda de Cristo será gloriosa. Esse assunto, desde já, eu convido você para nós estudarmos no próximo vídeo do nosso canal, na próxima lição, onde nós iremos abordar sobre o pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, sobre o pós-tribulacionismo. Então, você que é professor, você que é irmão, quer conhecer mais da palavra de Deus, mais das teses teológicas sobre o arrebatamento e principalmente sobre a tribulação, Lucas 21, 27 destaca que a segunda vinda de Cristo será triunfante e gloriosa. Então se observará o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sobre essa vinda portentosa e gloriosa de Cristo, que muitos afirmam, e o próprio Cristo afirmou, é bom frisar isso aí, que essa afirmação é de Cristo Jesus, eu quero fazer uma leitura aqui da teologia sistemática sobre esse tópico. Veja só. Várias descrições da volta de Cristo indicam sua natureza gloriosa, um forte contraste com as circunstâncias modestas e humildes da primeira vinda. Vocês sabem como foi a primeira vinda de Cristo, né? Nasceu numa manjedoura, Maria humilde, José também, não eram reis, não eram príncipes. Esta foi o primeiro estágio da humilhação de Cristo. A segunda vinda será o estágio final de sua exaltação. Ele voltará sobre as nuvens com grande poder e glória. Aí as referências estão aí, em Lucas 21 e 27, também está em Mateus 24, versículo 30, Marcos 13, 26, e ele será acompanhado por seus anjos e anunciado pelo arcanjo. Ele se assentará em seu trono glorioso e julgará
todas as nações. Agora fazendo uma introdução da próxima lição que nós iremos estudar, a lição 5, a realidade da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas acreditam no seguinte, segundo a teologia sistemática Millard J. Erickson, abre aspas, a vinda de Cristo ocorrerá em 2 estágios, são o arrebatamento e a revelação, ou a vinda para os santos e a vinda com os santos. Esses 2 eventos estão separados pela grande tribulação, que durará, conforme se acredita, em torno de 7 anos. O arrebatamento será secreto, não será percebido por ninguém, exceto pela igreja. Ele é iminente, ou seja, a qualquer momento Jesus pode vir buscar sua igreja. Ele libertará a igreja da agonia da grande tribulação. Então, ao final dos 7 anos, o Senhor virá novamente trazendo sua igreja consigo em uma chegada triunfal. Então, Cristo estabelecerá seu reino milenar terreno. Fecha aspas. Pois bem, meus irmãos, eu como professor, como orientador, eu quero mostrar várias vertentes. Eu não estou aqui querendo impor um pensamento, uma tese, eu estou aqui para apresentar certas vertentes, certas teses nas quais os teólogos vêm acreditando isso desde a igreja primitiva. Aqui, o comentarista Millard Erickson faz uma crítica a essa tese. Veja só, como resolvemos esta questão? Os 3 termos principais para a segunda vinda são Apocalipse, do grego, e Epifaneia, também do grego. Os pré-tribulacionistas argumentam que Apocalipse se refere ao arrebatamento, o primeiro estágio da volta, a bendita esperança dos crentes de serem libertos deste mundo antes que a tribulação comece. Os outros 2 termos se referem à vinda de Cristo com os santos no final da tribulação. Quando, no entanto, os termos que designam a segunda vinda são examinados mais detalhadamente, a distinção feita pelos pré-tribulacionistas não se sustenta. Em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17, por exemplo, o termo parousia é usado para denotar um evento que é difícil de conceber como sendo arrebatamento. Abre aspas. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa leitura é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. E vá deixando seu comentário aí, meus irmãos. O que vocês acham? Comentem, compartilhem. Deus te abençoe. Como George Lade diz, abre aspas, é muito difícil identificar uma vinda secreta de Cristo nesses versículos. Fecha aspas. Além disso, o termo é usado em 2 Tessalonicenses 2 e 8, em que lemos que, após a tribulação, Cristo destruirá, pela sua vinda, o ímpio, o anticristo, de forma pública. E ainda, Jesus disse a respeito desse termo. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Outros 2 termos também não se encaixam na concepção pré-tribulacionista. Mesmo que supostamente Apocalipse fosse a bendita esperança aguardada pela igreja, Paulo é grato porque seus leitores foram enriquecidos pelo conhecimento enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 e 7. Paulo garante aos Tessalonicenses o que ocorrerá, que ele, Deus, pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. E Pedro fala sobre a alegria e a recompensa dos crentes em associação com a segunda vinda. Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Essas duas referências, bem como sugerem que os crentes a quem Pedro está escrevendo receberão sua glória e honra de Cristo. De acordo com o pré-tribulacionismo, porém, a igreja já terá recebido sua recompensa na sua segunda vinda. Concluímos que o uso de termos diversos não indica a existência de dois estágios na segunda vinda. Antes, a permutabilidade de expressões aponta claramente para um único evento. São textos, versículos, são visões, são teses, são teorias que você tem que estudar, e eu também, para nós depois tirarmos nossas conclusões. Aqui eu estou apenas apresentando, não estou defendendo, tá, meus irmãos? Agora sobre a iminência do arrebatamento, ou seja, da segunda vinda. O primeiro argumento está em Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, que nos diz: Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, eu entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Culturalmente, historicamente naquela época, quando o Senhor saía para uma viagem, os empregados, ou melhor, um empregado ficava sempre na entrada da casa, da sua residência, ficava na frente, sempre esperando o seu Senhor. Então, segundo a palavra de Deus aí, a volta de Cristo ela será iminente, né? Como nós já temos abordado anteriormente, será de uma forma inesperada. O segundo argumento sobre a iminência da segunda vinda de Cristo está em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Portanto, a igreja primitiva acreditava mesmo que Jesus poderia vir naquele tempo, vir naquelas horas. E Millard Erickson comenta: talvez devêssemos nos referir a esse conjunto de ocorrências como iminente e a segunda vinda em si como algo que está por acontecer. Para concluir a nossa aula, eu quero falar desse tópico muito importante que diz respeito sobre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. A ressurreição, todos nós sabemos, de respeito ao quê? A pessoa voltar a viver, né? A pessoa voltar a ter vida usando o seu corpo ou outro corpo, como é o caso do justo. Vejamos bem. A ressurreição, ela já é proferida desde o Antigo Testamento, como vocês podem observar em Isaías 26, 19 e Daniel 12, 2. Vejamos bem em Isaías: contudo os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós os que retornaram ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Observe aí, tanto Isaías quanto Daniel estão afirmando que a ressurreição ela irá acontecer. No Novo Testamento também é bastante enfatizado a ressurreição, como consta em Mateus capítulo 22, versículo 29 ao 32. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, né? São dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Portanto, o próprio Cristo afirmou sobre isso aí, sobre o fato da ressurreição. E Jesus estava respondendo seus opositores porque eles propuseram, né, uma situação em que uma mulher casa e seu marido morre. Depois os seus irmãos casam com ela e até o sétimo acaba morrendo. Aí de quem vai ser a mulher na ressurreição? Aí Jesus afirma para eles que depois que há a ressurreição, ninguém é dado em casamento, porque eu e você seremos como
os anjos no céu. Então, Paulo também, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, também corrobora também. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem que terá um corpo incorruptível e terá essa transformação? De um corpo que não perece, que não sofre mais dor, que não pega mais vírus, que não irá mais sofrer. Os santos, os eleitos de Deus, os que continuarão com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, serão esses que serão ressuscitados, que terão seus corpos ressurretos e para sempre morando na glória com Cristo Jesus. A ressurreição, ela é uma obra do Deus Trino. Isso está em Romanos 8:11, também Apocalipse 1:5. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Apocalipse 1:5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Portanto, é indispensável cada dia mais cultivarmos santidade, buscarmos a presença do Senhor, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então é importante nós tratarmos cada vez mais o Espírito Santo com devido respeito, com devido temor, com devido tremor, porque se nós quisermos termos nosso corpo ressurreto, participarmos da ressurreição para a glória de Deus, nós temos que buscar cada dia mais uma comunhão estreita mesmo com o Espírito Santo. Porque, como fala a palavra de Deus aí, que foi por meio do Espírito Santo que Jesus foi ressuscitado. E eu questionando um amigo da minha igreja, o missionário Hildo, ele é teólogo, e eu comentei sobre essa situação. Missionário Hildo, como é que Jesus ressuscitou? Foi só por meio do Espírito Santo? Aí ele também falou daquela situação de que Jesus ele é a vida. Todo o poder foi dado a ele pelo Pai. Ele tem poder de dar e tomá-la. Não tem essa passagem na Bíblia? Então, o próprio Cristo também, ele tem essa outra teoria, essa outra vertente, que ele também tem o poder de dar vida e de tirar, e teve o poder também, a autoridade de tomar de volta a vida para si. Enfim, o que nós precisamos é de quem? Do Espírito Santo. Nós, seres humanos, precisamos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque ele é a personificação da Trindade em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos conecta com o Pai e com o Filho. Millard Erickson comenta sobre a obra do Deus Trino na ressurreição. A ressurreição de Cristo é a base para a esperança e a confiança do crente. Fecha aspas. Realmente. Porque Cristo ressuscitou, nós estamos também crendo nele também. E ele afirmou: eu estou indo para o céu, vou preparar moradas, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se ele prometeu, vamos confiar. Porque ele ressuscitou, então ele é o primogênito dos mortos, foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e não está mais enterrado, seu túmulo está vazio. Então, essa é a nossa esperança do cristianismo. É a nossa esperança. Aleluia! Nós temos um Deus. Os outros deuses estão enterrados, já não existe mais. Mas o nosso Deus vive e reina para sempre. Está comigo e está aí com você. A ressurreição. Como é que será a sua natureza? Será uma natureza corpórea, segundo em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. O que quer dizer esse versículo? É que o nosso corpo será um corpo glorioso. Nós teremos um corpo, não será apenas um corpo espiritual. Será uma ressurreição corpórea, como vocês podem notar no versículo aí. Lucas, capítulo 24, 38 e 39, como o próprio Jesus está afirmando. Todavia, ele lhes exortou:
Por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque o mistério não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então, como é que nós seremos ressuscitados, como teremos participação na ressurreição? De forma corporal, como Cristo mostrou as suas marcas nas mãos, o seu lado que ele falou para Tomé tocar, assim também seremos nós. É claro que não será mais com essa mesma natureza física, com esse mesmo DNA. Será um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que jamais será deteriorado pelo tempo, pelas doenças. Por que nós estamos falando sobre a natureza da ressurreição? Porque tem uns que afirmam que a ressurreição é só física, outros é só espiritual. E sobre a ressurreição corpórea, Millard Erickson comenta: há alguns problemas se olharmos para a ressurreição como simplesmente uma ressurreição física. Um deles é que o corpo, presumivelmente, estaria sujeito à morte novamente. Evidentemente, Lázaro e outras pessoas ressuscitadas por Jesus acabaram morrendo de novo e foram sepultadas. Contudo, Paulo fala do novo corpo como imperecível, em oposição ao corpo perecível, que é sepultado. 1 Coríntios 15, 42. O segundo problema é o contraste feito entre o corpo natural, que é semeado, e o corpo espiritual, que é ressuscitado. Ademais, há declarações explícitas que excluem a possibilidade do corpo ressurreto ser puramente físico. Paulo diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. A réplica dura de Jesus aos saduceus parece ter a mesma implicação. Finalmente, há o problema de como o corpo de uma pessoa pode ser reconstituído a partir das moléculas que eventualmente se tornaram parte do corpo de outra. Sobre a ressurreição dos justos, como é que será? João 11, 25 e 26. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Eu creio. Amém? Glória a Deus. Então, é crer e confiar no Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o único caminho. Precisamos continuar conversando sobre esse caminho, sobre as boas novas, apresentar o caminho, apresentar o Senhor Jesus para as pessoas, de forma direta com nossas palavras, com nossas atitudes, e indireta com nosso exemplo. Os injustos também participarão da ressurreição. Isso está em João 5, 28 e 29. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação ou da morte eterna com Satanás e os seus demônios. Eu agradeço demais a sua atenção. Eu peço a Deus que o Senhor ilumine a sua vida, o seu entendimento. Deixe aí nos seus comentários o que você achou da nossa aula, do nosso vídeo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.